Vem cá, você sabia que pensamentos ou ideias espontâneas, se não tiverem a devida atenção, podem virar crenças fixas? Sim, isso daí nos afeta desde o pensamento aleatório de que eu não sou bom o suficiente, eu não fiz isso direito, então logo eu sou ruim nisso, e a crença de que você é inútil, até coisas intensas, pensamentos que deveriam só passar pela sua cabeça, e você foi tão a fundo nisso que bateu o pé, bate o pé talvez em algo que talvez é um pouco disfuncional aí. Nossa mente é um lugar muito movimentado. Você talvez já deve ter tido pensamentos ou ideias que depois você refletiu sobre isso e falou não fazia sentido nenhum. Ou coisas que passaram pela sua mente e você falou, meu Deus do céu, que ideia mais absurda. São coisas que você vê e você deixa passar. Mas o que acontece quando você não deixa passar? Isso é muito perigoso numa era onde estamos continuamente tendo emoções intensas que podem deixar uma sementinha ali plantada. Então, se você gosta de assuntos profundos, como o que traz a psicologia analítica, mas também gosta de praticidade, fica até o final do vídeo que eu vou dar dicas de como transformar esses pensamentos automáticos em crenças fixas positivas. Porque sabemos muito bem que muitas vezes as pessoas não conseguem o que elas querem na vida porque elas têm uma crencinha ali super enraizada. Isso daí impede elas. Por exemplo, a pessoa que pensa, eu nunca vou ser rico o suficiente. Para ela tem essa crença do dinheiro muito fixa, uma ideia de que não, dinheiro só são para as pessoas ruins, dinheiro é só quando você se desconecta da sua espiritualidade, você se desconecta da sua família. Então, se ela conseguisse trocar essa crença fixa, com certeza ela conseguiria não só dinheiro, como outras coisas que ela talvez se vê limitada por conta dessas crenças. Então a gente vai estudar como que elas surgem, qual que é o efeito delas na nossa vida, reconhecer crenças limitantes e incrementar crenças positivas na sua vida. Muitas vezes, quando o ser humano passa por uma experiência, um evento carregado de emoção, ele vai ter vários pensamentos flutuando por aí. Nossa, não deu certo. Olha o que aconteceu. Nossa, foi muito ruim isso. Nossa, isso, aquilo. Vários pensamentos que se encaixam nesse evento atual. Mas se ele tivesse esquecido, foi um dia ruim, mas amanhã é outro dia, talvez essa crença não teria se enraizado. Como que acontece esse processo? Como um pensamento espontâneo consegue ganhar tanta força, inclusive autonomia, ao ponto de comandar e transformar as emoções da pessoa que está vivendo isso, mesmo que passaram anos já daquele evento. Aquele evento foi quando a pessoa era criança, às vezes mesmo quando ela é adulta, aquela crença que foi ativada lá está influenciando ele no agora. Então é muito importante a gente entender essa dinâmica. Quando acontece aquele evento e a pessoa foca nisso, foca naqueles pensamentos que ela teve, nossa, eu fui desajustado, nossa, eu fiz aquilo errado. Você fica focando e cutucando aquele passado, que pode ser ontem, né? Pode existir uma grande possibilidade de grandes complexos se ativarem. Um complexo, como a gente já sabe, é algo muito poderoso diante da psique. É uma coisa carregada de energia, porque o complexo se acumulou, né, com todos os seres, todas as pessoas que já estiveram aqui, está lá no inconsciente coletivo, então ele tem muita força. Então ali, esse pensamento cutucou tanto que se levantou. Pode ser o complexo da inferioridade, despertou uma coisa que estava dormida dele. E quando você desperta grandes complexos, traz consigo arquétipos muito poderosos. É como se o arquétipo fosse a roupa. Você despertou o complexo e quem coloca a roupa são os arquétipos. Se essa pessoa despertou o complexo de inferioridade, o arquétipo da vítima, do órfão, veste essa roupa. Então é como se essa pessoa parasse de vivenciar a vida com lente normal e ela estivesse enxergando a vida com lente sujo, com lente distorcido, dali para frente, desde que ela ativou esse complexo. Então olha o perigo disso, porque muitas pessoas não têm ideia de que tem complexos ativados e tem crenças fixas disfuncionais.
que não servem, que não ajudam, ao contrário, estão me causando muitos problemas. Existe um fenômeno muito importante que acontece na mente humana. Quando uma pessoa ter uma crença fixa, ela propositalmente procurar eventos, informações e situações que confirmem essa crença. Pode ela ser negativa ou não, pode ser ela saudável ou não. Então, o ser humano começa a enxergar as coisas de uma maneira diferente, se colocar em situações diferentes por conta desse óculos, né? E desse viés que está reforçando esse complexo. Homem é foda, homem. Você anda na sua cara. Homem não presta. Homem não. O objetivo é unificar os rostos. Quando protesto, não sou munais, sou parte do coletivo. Alguns sintomas de que você se encontra nesse círculo vicioso é a falha na interpretação de situações neutras. Como assim? Tem um evento que foi nem ruim, nem bom, talvez foi ambíguo, mas você, por conta desse viés, você tende a interpretar esse evento como negativo. Por exemplo, você tem ali aquele complexo de inferioridade e você tem na sua cabeça que as pessoas sempre vão não te levar a sério porque você não é bom o suficiente, então as pessoas meio que todo mundo meio que com você. Então, tá lá, você é novo no trabalho, tem um colega que normalmente é um pouco sorridente, hoje ele não sorriu para você. O viés se ativa, você confirma a ideia, você interpreta essa atitude neutra, que é não sorrir, como algo negativo. Talvez esse colega só não estava tendo um dia bom. Às vezes o colega nem te viu. E você ficou levando pro coração e falou, não, é porque as pessoas não gostam de mim mesmo, viu? O colega já não tá nem mais sorrindo para mim. Então você tende a confundir as coisas, sendo que pode ter 1 milhão de razões desse evento neutro ter acontecido. Então você tende a ter essas emoções e você confirma na sua cabeça, você está confirmando e reforçando aquele complexo. Uma outra maneira de você reconhecer que você está nesse ciclo é a falha na memória. Pessoas que têm complexos ativados e crenças fixas, às vezes erradas, elas tendem a lembrar só das situações que confirmam essa ideia. Quando teve uma situação contrária ou diferente, ela meio que esquece, passa desapercebido. Por exemplo, uma pessoa que não acha que ela faz um bom trabalho, que ela pinta bem, vamos dizer, ela só foca nas vezes que alguém criticou ou deu alguma pauta, né, que ela interpretou como algo negativo, e ela esquece das outras pessoas que falaram, nossa, que legal, que diferente, enfim, que elogiaram ela. Porque ela está com essa memória desajustada, só focando nas coisas que confirmam aquele complexo. Outro exemplo claro de como que esse complexo procura, né, através do viés de confirmação, evidências que provem essa crença disfuncional, é as mulheres que acreditam que os homens todos não prestam. Todos os homens não prestam. Então, ela está lá procurando, quero ver se esse daí vai me trair, vamos procurar, fazer isso, aquilo, tá ali atrás. E quando ela encontra essa resposta, ela fala, confirmei minha ideia. E sente que essa ideia é reforçada cada vez mais. Tem pessoas que é muito difícil você tirar uma crença, mesmo sendo uma crença absurda. Mesmo as pessoas de fora vendo que não faz sentido nenhuma essa certeza que você tem numa coisa assim, é muito difícil, porque ela já reforçou, alimentou tanto essa ideia, e agora tirar ela daí é muito difícil. Jung, desculpe a redundância. Jung também falava que um complexo ativado, um arquétipo poderoso, era muito autônomo e bem difícil de voltar ao controle depois que ele tivesse tanta autonomia. Então, é um trabalhinho ali, mas aqui sou eu para direcionar vocês. Por que será que o cérebro tem essa facilidade? Ele se mete
nesse enredo, assim. Sabemos que ações que se tornam automáticas, que caem lá no inconsciente, são muito mais fáceis de serem realizadas. Lembra de quando você aprendeu a andar de bicicleta? No começo era muito difícil. Depois, quando você aprendeu, chega um ponto que, nossa, é tranquilo, que nem dirigir também. Você tá dirigindo. Eu ainda não estou nesse nível, mas deve chegar um nível onde você não liga mais. Inclusive, você tem que fazer coisas paralelamente para você não dormir, quando você vai por longas viagens. Então, as atitudes inconscientes são muito mais fáceis. O cérebro tenta empurrar tudo para lá. Quanto mais automático ficar, fica mais fácil para ele. Então, ele poupa energia. Pense em quanta energia tem que vir para você reavaliar uma crença. Quando você está em crise existencial, quanta energia você tem pensando nessas possibilidades, nessas coisas. É uma coisa que gasta muita energia, é muito difícil. Então é muito mais fácil você não refletir e não pensar e continuar anos carregando essa crença que às vezes é disfuncional. Outro motivo, agora trazendo para a psicologia analítica, é a morte do ego. Tem outros vídeos que eu já falo como é difícil para o ego abandonar essa postura, essa roupa, essa capa que ele construiu. Mesmo que seja uma capa que não funcione, mesmo que ele esteja ali com a roupa do órfão, com a roupa do vitimista, ele gosta disso. Quantas pessoas você conhece que não gostam de falar mal da própria vida, de reclamar, de se queixar? Essa é a roupa que ela gosta de vestir. É o que ela sabe ser. Talvez se você tira isso dela, ela não sabe mais o que conversar com você. Então, o ego está ali formado, mesmo que seja de uma maneira disfuncional. Ele está ali e para ele é muito difícil se reconstruir de novo. Então, além de gastar energia, é uma coisa que assusta muito o ego. Sem contar na carga de dopamina que confirmar uma crença fixa nos provoca. Isso mesmo, quando a gente confirma uma ideia, mesmo que seja louca, isso daí enche nosso corpo de dopamina. Como o exemplo que eu vi atrás da mulher que procura para ver se tem uma traição, você acha que ela está se sentindo triste a cada descoberta, a cada mensagem encontrada, a cada curtida? Aí, quando eu liguei para você me atenda. Você não me ligou, não. Eu liguei sim, agora não adianta não, mano. Se você não me atender, eu vou buscar no inferno, mas eu lhe acho. Tem GPS aqui e tem GPS ali, ó. Tá certo. Agora... Tá certo. Tá bom? Sim, isso daí pode estar deixando ela triste, mas a dopamina que ela está recebendo a cada confirmação, a cada coisa que assegura que a ideia dela era uma ideia real. Confirmamos, estávamos certas. É para ser algo horrível, mas ela está super feliz por confirmar essa ideia. Para vocês verem como que é bizarro até. Outra coisa que amplifica essa situação são as redes sociais. Você tem uma ideia descabida. A gente já conversou que os pensamentos passam e passam. O inconsciente coletivo é enorme, então várias coisas vão passar por aí. Mas não é por isso que você pega essa crença pra você. O que acontece quando você pega essa crença pra você? A mais descabida possível. E outras pessoas na internet também estão falando disso. Você pensa logo, eu tenho certeza. Sabe o viés de confirmação? A dopamina? É verdade. Nossa, não é tanta loucura assim não, porque outras pessoas também acreditam nisso. Daí vão se juntando grupinhos de pessoas que acreditam em coisas absurdas e aquela crença vai subindo cada vez mais de nível na cabeça dela como crença máxima e é muito difícil tirar ela desse pedestal depois. Nesses exemplos que eu dei de coisas bizarras, mas também em coisas mínimas, as pessoas que tendem a acreditar que elas não são boas o suficientes, que elas não merecem amor, que elas não merecem uma vida ideal, que elas só vão conseguir a vida dos sonhos se tiverem tristeza, se tiverem dor, se tiverem várias coisas negativas. São crenças disfuncionais que estão ali trabalhando em contra delas. Eu separei algumas ferramentas, umas que são na visão analítica e outras que são na visão do TCC, mais prática, para funcionar para ambos os casos, as pessoas mais intensas e mais profundas e as pessoas mais práticas. Na visão analítica, com certeza eu trouxe os sonhos. Os sonhos são uma maneira muito profunda e vívida de fazer esse palco para os complexos se apresentarem. Os grandes arquétipos, eles se apresentam lá, então pessoas que têm sonhos recorrentes, essa mesma narrativa, pode ser um sinal, né, do complexo querendo ser resolvido. Então, analisar seus próprios sonhos é importante.
Que ideia, que narrativa aparece sempre? Será que ela se assemelha a algum personagem mítico de alguma história? O herói? Ou é a vítima? Ou é esse ou aquele? Daí você vai saber mais ou menos o que pode estar por trás disso. Outra ideia muito legal é a imaginação ativa. Você escrever uma carta, conversar com esse personagem. A carta sempre funciona, gente. Parece muito bobo, porque você fala, tá bom, mas se eu não sei, como é que eu vou saber só por escrever? Mas às vezes acontece, pra mim todas as vezes que eu realmente me concentro, nesse momento estou relaxada e vou escrever a carta. Gente, sai coisas que você nunca imaginaria, do porquê que esse complexo está ali, do porquê que esse arquétipo está ali, o que ele quer, o que ele espera de você. Então são ferramentas muito, muito boas. Agora, trazendo a TCC, tenha um diário dos pensamentos. Anote, se comprometa. Quando eu fico ansioso, você fica ansioso, vou pegar meu diário, meu caderno, eu vou anotar. Por que eu fiquei ansioso? Ah, tem aquela situação, eu achei que eu sou inadequado, eu achei que eu vou fracassar. Então, depois de ter, né, teu diário, teu caderno dos sonhos, questione, confronte esses pensamentos. Será verdade? Em outra situação, eu arrasei, eu fiz um trabalho legal, então será que é verdadeira essa ideia? Confronte e depois traga essa ideia à prova. Em outra situação, vamos testar se é verdade. Faz 3 anos foi um fracasso, mas e agora? Em outro ambiente, com outras pessoas, será que as outras pessoas vão valorizar mais meu trabalho? Vamos testar. Tem que saber o que é verdade e o que é crença fixa ali instalada. Então você tem que se confrontar, perguntar, trazer fatos e não ideias. E você vai ver que muitas das suas ideias são bem viajonas. E se você for investigar mais, talvez a gente possa encontrar um complexo, um arquétipo ali, trabalhando de maneira automática. E para finalizar e para explicar melhor como você pode ter essa dinâmica, eu vou contar como aconteceu comigo mesmo, com o meu próprio exemplo. Eu tinha muitos sonhos onde aparecia a mesma narrativa de exclusão, tô num lugar, as meninas me excluem, as pessoas... Daí eu não entendi, eu falei, nossa, eu já sou uma pessoa adulta, eu já não ligo pra essas coisas. E não me incomodo com isso, então... Mas eu tava percebendo, sabe, aquele diário dos pensamentos? Eu estava analisando meus pensamentos automáticos, aqueles espontâneos. Daí, no tempo pra cá, eu comecei a observar mais os pensamentos, minhas ideias. Tinha situações simples que eu ficava muito apreensiva, pensando, nossa, será que as pessoas vão interpretar errado? Será que elas vão se ofender? Será que elas vão pensar que eu tô querendo aparentar alguma coisa? Então, eu comecei a observar que eu tinha muitos pensamentos. E as pessoas normais não se perguntam tanto sobre essas coisas. O que me levou, né, a estudar de novo a TCC. E analisar esses meus pensamentos e entender a raiz deles. Então, eu fiz aquela conexão entre os sonhos, né? Faz tempo que os sonhos estavam me dando essa mesma narrativa. E mesmo sabendo que eles se referiam ao meu passado, eu ainda não entendia por que isso não tinha mudado. Faltava eu confrontar eles. Eu tinha esses pensamentos, porque no passado, eu adolescente interpretou que meu jeito era um jeito que não era tão legal, por isso as pessoas se afastaram. Logo, eu tinha que sempre fazer o possível para as pessoas me acharem legal, ser muito gentil, fazer isso, aquilo. Apesar de ser fácil por conta da minha personalidade, às vezes se tornava um pouco exaustivo quando eu não recebia a aprovação em troca. Por exemplo, uma pessoa, uma mulher, alguém lá, mesmo tentando ser o mais gentil possível, a pessoa ainda era grossa, a pessoa ainda era de um jeito ou outro. Daí isso daí me deixava mal. Eu falava, meu Deus, não dá pra continuar a vida assim. Faltava eu confrontar meus pensamentos. Tá, o que vai acontecer? Realmente alguém liga de verdade? Sim, pode se importar com você tentando ser o máximo de gentil e bondosa possível, mas isso daí não vai mudar muita coisa. Às vezes a pessoa tá num dia ruim, às vezes ela tá num dia bom, então ela não tá nem ligando pra como você está sendo, ou isso, aquilo. Então eu comecei a confrontar mais. E o outro dia, ontem na verdade, eu tava indo pra faculdade e lá eu ia ficar sentada bastante tempo na sala de espera. Eu tava escolhendo um livro pra ler. Só que quase todos os livros que tinha na minha estante eu já tinha lido. E eram livros sobre espiritualidade, sobre psicologia. Eu falei, tem esse daqui que eu não li faz tempo. E eram sobre economia. Daí na capa já falava fazer dinheiro, não sei o que. Eu falei, meu Deus do céu. Eu numa fila de espera de humanas lendo esse livro, o que as pessoas vão pensar? Daí depois eu confrontei isso. Eu falei, e daí
sou eu. Pode parecer bom para muitas pessoas, mas é assim que os complexos e que as crenças fixas funcionam. Elas cegam, sabe aquele óculos que eu falei? Elas cegam a sua realidade e você começa a interpretar as coisas de um jeito diferente. E depois que eu falei, cara, tanto faz. É isso. Eu já li todos aqueles outros livros, então não faz sentido. E se a pessoa quer me julgar, parece bobo, mas foi muito libertador pra mim. Então, eu quero que você se atreva a confrontar suas crenças. Quem que disse que você não pode ser uma pessoa bem-sucedida? Quem que disse que você não vai encontrar a pessoa da sua vida que feche com você? Então, são várias crenças que você pode modificar, injetando na veia crenças positivas. Anote também, eu sempre falo sobre anotar porque funciona muito. Cole nas paredes, veja essas crenças que você está querendo implantar em você. Questione crenças que você não tem muita certeza da onde elas surgiram, hein?